Uh. Opa! E aí, pessoal? Como é que estão se sentindo aí ao meio-dia? Imaginei. Obrigado por escolherem esse almoço aqui. É assim. Eu vou só testar aqui e ver se está saindo algum som. E vou tentar deixar baixinho para não matar ninguém. É um som bem calminho. Acho que é isso que devia estar sendo ouvido. Achei que isso nunca ia funcionar. Então, bem-vindos à palestra. Deixa eu botar os slides aqui. Esse aqui é quase o título da palestra, porque na realidade essa aqui é uma coisa que eu estou fazendo já há quase um ano e tem várias versões e tal. Eu estou fazendo um monte de material relacionado com isso. Meu nome é Lucas Félix Avac. Eu sou formado em Ciência da Computação na URGS. Eu sou um membro do Hackerspace aqui de Porto Alegre, que se chama Math Hackers. Desde bem do início, já faz uns 2 anos agora. E a gente tem o Hackerspace do Mon aqui no Fizzly, então só para avisar, se vocês forem reto, está lá no fundo. Bem no fundão do evento tem um espaço chamado Dumont Hackerspace, e é basicamente um espaço para tu conversar ali com o pessoal que faz parte de Hackerspaces do Brasil inteiro,
pode trabalhar no espaço, pode trazer os amigos e tal. Pode perguntar o que é um hackerspace, se nunca viram um. Eu estou trabalhando no MConf, que é um projeto open source que provê um portal para videoconferências que é usado por universidades, instituições e tal. Vocês podem acessar mconf.org, dar uma olhada se vocês estiverem interessados. Bem legal. E eu também estou trabalhando num projeto, junto com um cara que está sentado ali na frente, que se chama Yup. A ideia vai ser um site em que as pessoas postam suas ideias lá e a gente tenta aproximar as pessoas que têm as ideias das pessoas que querem realizar essas ideias para que as coisas virem realidade. Essa é a apresentação. Eu também faço parte de uma banda que tem esse nome ótimo. A gente gosta desse nome. Muito bom. Tem aqui o meu baterista, um cara muito parceiro, que me ajudou a montar todas essas tralhas aqui, que se chama Bruno. A minha banda se chama Mortícia. Tem um link ali, vocês vão cair no SoundCloud. Isso aqui é uma foto da gente tocando em Alegrete, o público ainda loucura. A gente toca um heavy metal meio pesado, assim, acho. Aqui tem uns links que daí vocês podem tentar de cabeça. Aquele nome ali, LF Zavak, é o meu nome inteiro. É impossível de digitar isso no Google e achar alguma coisa. Foi um erro, em retrospecto, ter esse nome. Mas os slides estão nesse link aqui, que é fácil de digitar e fácil de lembrar. Devia ter feito um QR Code também. Então, se vocês tiverem internet aí ou quiserem pegar depois, Linux Música, bit.ly/Linux Música, Linux_Música. Então, por quê? Porque a palestra ela funciona assim, ó. Vou falar de muita coisa, tá? Eu vou dar meio que um resumo das coisas. Eu vou falar assim um pouco filosoficamente, aí eu vou demonstrar um pouco de coisa. Vocês vão ouvir, vocês podem me perguntar. Eu não sei se vai ser proveitoso vocês perguntarem no meio, mas se vocês realmente quiserem fazer uma pergunta, levanta a mão e eu posso chamar vocês. Então, se vocês quiserem pegar os slides, tem muitos links, muitas coisas que eu vou citar às vezes, e vou dizer isso é legal, mas não vou entrar em detalhes, então peguem aí e deem uma olhada, se vocês quiserem. O que eu vou falar então? Vou falar um pouco sobre o Linux, sobre o áudio no Linux. Um pouco sobre o hardware que é necessário tanto no laptop ou computador de vocês, quanto o hardware para fazer música mesmo, que eu tenho aqui. Eu tenho uma mesa de mixagem, tenho uma guitarra. O que vocês precisam? Vou demonstrar vários softwares muito legais que tem no Linux, que são software livre, e eu vou criar umas coisinhas para vocês, e como eu tô prevendo que não vai ter muito tempo, eu já trouxe umas coisas meio prontas que eu posso mostrar e dizer, olha só, eu criei isso ontem de noite. Então, vou começar a introduzir para vocês com essa frase aqui, ó, que é uma frase muito legal. Estava no manual de um software que eu estava usando esses dias. Tipo, tu tem que ter atitude para estar usando esses softwares aqui. Tu tem que, se tu quer ser um astro do rock, tu rejeita a palavra que ele usava, né, porque estava em inglês era mainstream, então é uma coisa meio hipster, assim. Tu vai rejeitar esse software proprietário, rejeitar esse software aí que todo mundo está usando, para ser um astro do rock compondo tuas músicas e gravando elas no Linux. Ou em outro sistema operacional livre, tipo BSD. Várias dessas funcionam também. E a situação de compor música no Linux, porque é uma coisa meio estranha, assim, é tipo quando o pessoal diz assim, o designer tem que ter Mac, o, sei lá, programador usa o Linux, o cara lá de administração tem o Windows dele, e geralmente música é uma coisa que o pessoal diz, compra um Mac, né? Tem todo o software, tem um monte de hardware que é suportado. Ou no Windows também, tem muitos programas bons e geralmente eles não são compatíveis também entre o Windows e Mac, então é aquela coisa assim, tipo, eu entrei no clubinho do Mac, entrei no clubinho do Windows e eu não posso sair. E no Linux é estranho, porque quando eu comecei a mexer com isso, eu descobri que tem muitos softwares muito bons. E eles são gratuitos e livres. E isso é muito estranho no Brasil, né? Porque a gente pensa assim, eu vou baixar aquele software lá para gravar a guitarra. Aí tu vai no Pirate Bay lá, baixa a versão livre dele, né? Aquele software, sei lá, os mais baratos custam $100, $60, os bem profissionais custam 300, 400 e tem licença, para um estúdio é mais caro e tal.
economicamente é interessante para um cara gravando em casa que ele gaste, sei lá, esses dólares aí em equipamentos e tal, que a coisa que mais custa aqui é essa guitarra, realmente é meio cara aí, foi comprada com suor, mas $50 essa mesa de mixagem. Claro que o Brasil é outra coisa, né? 20 e poucos essa placa de som externa, esse teclado aqui eu comprei usado, ele é uns $300. Mas então a gente pode gastar no nosso hardware, que é uma coisa legal. Ele tem muitas coisas que eu ouso dizer são inovadoras, assim. Tu procura nos programas do Mac, do Windows, não é tão fácil de fazer. Se elas são úteis ou se elas são desejáveis para um cara que está produzindo música, assim, é outra coisa. Mas ele tem muitos softwares legais. E tem uma comunidade muito legal, que eu tenho os links aqui, eu acho, que depois vocês podem pegar. Tem esse linuxmusicians.com, que é uma wiki falando muitas das coisas que eu estou falando aqui, com dicas e tal. Linux Sound também, se não me engano, é um site que tem só links, assim. É só, tipo, programas para efeitos de guitarra. Daí tem um monte de link, assim. Programas, sintetizadores, não sei o que, um monte de link. Open Source Musician é um podcast que o pessoal faz há bastante tempo já, que daí traz tópicos, assim, sobre tópicos específicos, sobre coisas que eles fazem no podcast. E linuxaudio.org são listas de e-mails, que daí tem desenvolvedores desses softwares, usuários desses softwares, e é muito legal essas listas, porque tu vê o pessoal trabalhando, assim, tem uns caras que estão trabalhando todo dia nesses softwares e tal, e tu vê eles evoluindo, e eles estão de parabéns. Eu vou falar um pouco de alguns desses softwares. Então, aí agora a gente chega na parte... Pera aí, tudo ok até aqui? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não, beleza. Áudio no Linux, isso é uma coisa que é estranha, porque tá muito melhor, né? Hoje, o primeiro Fizzly que eu vim foi 4 anos atrás, eu acho. E daí tu pegava um live CD de uma distribuição, chegava em casa, botava lá no computador, instalava, até funcionava o wireless lá, né? Porque deu sorte. Aí tu tentava tocar um som, não saía a música. Aí tu ia no YouTube, o som do YouTube tocava, mas daí se tu queria ouvir uma música ao mesmo tempo, não funcionava. Assim, tipo, tinha vários problemas. E tá melhorando muito isso, é bem legal. E grande parte desses problemas é porque, claro, o Linux estava amadurecendo, e daí como o programador gosta de escrever código tudo de novo, reuso, ninguém nunca ouviu falar, essas coisas, criaram 30 milhões de programas diferentes, que trabalham de maneiras diferentes, não integram entre si. E aos poucos essa bagunça está se resolvendo, assim. E o interessante sobre a música é que é um ecossistema totalmente separado do ecossistema de áudio, na realidade. Quando vocês estão usando o Linux de vocês, tem um software lá por baixo que faz o managing do áudio, que provavelmente é o Pulse Audio, dependendo da distribuição que vocês têm. E só que quando tu está usando para música, tem um programa chamado Jack que a gente usa, que ele só desliga esse Pulse Audio, fala direto com o hardware e ele trabalha de outra maneira. Então, a vantagem disso é que ele é muito estável, vou falar depois dele. Ele tem uma latência bem baixa, é super bom para gravar. Só que daí também, às vezes tu vai querer ouvir uma música do teu player de música lá junto no ambiente de gravação, talvez não funcione, tem que dar uma suada um pouco. Então, tipo, são trade-offs. E, sim, software livre gratuito, geralmente trabalhando com padrões abertos. Muito MIDI, que é um padrão que é proprietário para transferir notas desse teclado, eu vou mostrar depois para vocês, mas ele é proprietário, mas ele é tão simples e já está todo documentado e tudo de música usa, então todos os programas suportam muito bem. OSC, que é tipo uma evolução do MIDI, que é open source e que é aberto open source, e alguns programas no Linux usam. Quem mexe com música em outros sistemas operacionais já deve ter ouvido o termo VST, que é basicamente um plugin de áudio que é meio que um padrão da indústria para fazer programas e plugins que funcionem dentro de diferentes programas de gravação. O Linux tem VST, só que ele pode compilar VSTs para o Linux. Então, geralmente VSTs são distribuídos como DLLs para Windows, então isso fica de fora, a não ser que a gente use umas coisas que eu vou mostrar depois. Mas o Linux tem alguns padrões deles de plugins que são tipo parecidos com o que o VST é, que é o LADSPA, que é um mais velho, e o LV2, que é um novo, assim, tem uns 2 anos, acho, 3 anos. Mas ele é muito bem feito. Eu, como um programador, já que eu sou formado em ciência da computação e tal, e mexo com essas coisas de código, eu olho o código dessa coisa e eu digo assim, esses caras são foda.
Então eu acho que vai pegar. Depende se o pessoal vai escrever plugins e tal, mas estão escrevendo vários. E claro, todos os formatos de áudio suportados, isso é meio que não precisa nem dizer. E o mais legal do Linux também, eu podia fazer um slide gigante aqui, mas eu meio que fiz isso de última hora. É que tu vai dizer assim, tipo, cara, tu fica aí penando para gravar umas coisas no Linux e tal, por que adianta todo esse software que o pessoal está fazendo se eu quero rodar no meu Mac e tal? Isso aqui é um bom exemplo de como o software livre está... Daqui a um tempo eu acho que vai surgir muitas coisas legais na área de música. Raspberry Pi, cara, todos esses Linux embarcados pequenininhos, tu consegue rodar a maioria dos softwares que eu vou mostrar aqui no Raspberry Pi. Ele é mais fraquinho, claro, ele tem menos processamento e tal. Mas o cara fez um pedal de guitarra ali, que ele pode programar os efeitos, pode usar todos os efeitos que eu vou mostrar pra vocês no Raspberry Pi. Ele é uma coisinha desse tamanho, sabe? E tem outras placas agora, aquela BeagleBone Black, lá tem um monte de processamento. Eu estou imaginando que uns caras que se encarnarem nisso vão, de repente, fazer coisas muito legais. Fizeram pedais de guitarra já programáveis baseados em Raspberry Pi. Então, 1-0 para o software livre nesse quesito aí. Então agora eu vou começar a falar. Vocês querem fazer essas gravações aí, mas é meio que mais umas dicas aqui do que eu aprendi. Por onde vocês começam, entende? O software é meio que o que vocês vão estar usando, um monte de softwares diferentes. Então, vocês precisam de uma distribuição que seja fácil de conseguir esses softwares, porque eu também estou imaginando que o cara que é usuário, ele não quer ficar compilando um monte de coisa. Eu que estou acostumado a trabalhar com programação, não quero ficar compilando um monte de coisa. Então, tipo, se tu quer os softwares mais atualizados, mais legais, você vai ter que pegar uma versão bem nova do Ubuntu, uma versão bem nova do Mint, Fedora, Debian, alguma coisa assim. Ou de algumas distribuições específicas para estúdio. Eu já usei o Ubuntu Studio e eu sinceramente não gostei, porque ele é meio que estúdio, todas as definições da palavra estúdio possíveis. Então tem todos os softwares que tu ia querer para edição de imagens, que é legal, mas tem todos os softwares para edição de vídeo, tem... Basicamente, 80% do software que tinha lá não é nada, não é para música, assim, porque ele tem muitos softwares legais. Mas então eu fiquei mais tempo, tipo, tentando me achar naquela coisa do que fazendo música e tal. Ele vem com tudo instalado, é legal. Então eu preferi instalar todos do zero. E o KX Studio, que é uma coisa muito legal que eu descobri há uns meses atrás, é basicamente uns desenvolvedores lá daquela lista do Linux e tal, que eles são os caras, eu nunca vi programador assim. Eles são os caras que estão muito preocupados em fazer a coisa ficar usável. Então, várias das coisas que eu vou penar aqui um pouco, vai dar uns erros e tal, as interfaces são ruins. Esses caras estão fazendo programas tipo que tem interfaces boas, que tipo, não suportava tal formato naquele programa, eles fazem lá, corrigem isso, eles estão fazendo coisas assim de usabilidade mesmo. E eles têm alguns programinhas legais que são só dessa distribuição. E eles também têm um repositório para Ubuntu e Debian e Mint, eu uso o Linux Mint. E daí tu pode instalar todos os programas que são da distribuição deles no teu, sem precisar instalar, o que é muito bom, então eles estão de parabéns. Então é legal vocês darem uma olhada nisso, se vocês tiverem afim. Tá, e daí, ainda nos primeiros passos, o hardware que tu vai comprar para gravar, né? As gravações que eu vou fazer aqui, ou que eu faço na minha casa, que eu tenho um pouco mais de coisa também, é basicamente a guitarra entrando aqui, MIDI que entra aqui, que MIDI não é som, ele é só quais notas o computador tem que tocar, e daí eu vou gerar alguns sons do computador. E também essa interface ela tem entrada para um microfone, que é o jackzinho maior ali. Então eu gravo, dá para gravar voz ali, dá para gravar violão. Se vocês quiserem gravar outras coisas, talvez eu tenha que comprar mais equipamentos e tal. Esses sites aqui, eles têm listas e mais listas de se o hardware é compatível ou não. Esse mixer, por exemplo, ele manda sinal analógico, então ele está entrando na real nessa plaquinha de som aqui, que tem uma placa de som também dentro do notebook, mas geralmente as placas de som do notebook elas são mais fraquinhas. Pode falar, amigo. Essa aqui tu vai achar de 20 a 30 dólares, só que é fora do Brasil, né? Aí preços aqui no Brasil vai ir até 100, cento e poucos. Sim, eu já gravei várias coisas também com isso, eu fui comprando. Até se tu pega um cabo, eu vou... repetir a pergunta no microfone?
Desculpa, eu sou o Matheus. Não, eu só perguntei o valor da placa de som, porque no meu caso, o meu notebook, a placa de som, praticamente a entrada de microfone e o microfone interno. Então, para gravar seria ruim. Ela custa de 20 a 30 dólares. Né? E isso é interessante também. Eu gravei por um tempo, era um outro notebook. Esse aqui não tem mais nem entrada de microfone, esse é novo, eu comprei há um tempo. Mas no meu notebook antigo tinha entrada de linha, né? E daí eu até ligava um cabo da guitarra adaptado ali pra dentro. O chiado é bem pior do que passar por uma mesa aqui, que tem para amplificadores e tal. E daí, principalmente, se tu tá gravando guitarra limpa, fica um som bem legal, até. Se tu tá gravando qualquer efeito em cima, o efeito amplifica o ruído, fica horrível. Então é bom ter uma placa de som, né? Tipo, uma placa super barata. Isso é uma coisa interessante sobre hardware e sobre softwares e coisas assim. Ficar um mestre no hardware, tipo, comprar o hardware mais caro e usar o software mais caro e da melhor maneira, vai deixar uma baita qualidade, mas usar qualquer coisinha na mínima qualidade, tipo, usar uma plaquinha um pouco melhor, comprar um mixer um pouco melhor, pequenas melhoras de hardware do que o hardware que vem no laptop ou que tem no computador, já vai dar uma qualidade que parece um som profissional já, assim, daí. Claro, tu tem que lapidar, mas então, esse é um investimento que vale a pena, comprar uma plaquinha de som, comprar uns cabos melhores e tal. Bom, isso aqui é uma foto de algumas coisas que eu estava usando, até meio velha. Aquele tecladinho ali é um tecladinho do Rock Band, que foi outra coisa que vale a pena também, que ele custa 60 dólares no exterior. E ele serve como um teclado desse tipo aqui. Então, vocês podem ver que ele é um pouco menor que esse. Tem um pouco menos de teclas. E esse tem um monte de botões e tal, ele é feito para fazer várias coisas. Mas esse custa 300 dólares e aquele custa 60 dólares. Difícil importar para o Brasil também, mas se vocês tiverem a chance de alguém trazer do exterior, é um teclado legal para tocar MIDI no computador. Tá ali a interface de áudio, que é a Behringer UCA 200 e alguma coisa. E é um problema que eu tenha dito 200 e alguma coisa, porque tem 3 que são parecidas e essa é a melhor das 3. Então vocês... 202. Então tá. E aquele ali é um microfone que eu não trouxe, mas ele é um microfone condensador, bem legal para gravar voz. Também, se vocês quiserem conseguirem comprar importado, ele custa de 50 a 70 dólares. E isso aqui é uma coisa legal que eu descobri há pouco tempo também, mas tem um jogo chamado Rocksmith, que é um jogo que infelizmente só para Windows e Mac. E tu pode jogar, é tipo o Guitar Hero com a guitarra de verdade. Esse cabo aí, ele é uma placa de... Ele é tipo isso, ele é tipo essa placa aqui, com só uma entrada de guitarra, né? Não tem como tu usar isso. Mas ele entra na USB, então ele não funciona só com o jogo. Se vocês colocarem ele no computador, ele mostra a guitarra para vocês, ou alguma coisa que vocês tenham plugado ali, eu não sei se ele é otimizado para não ser usado com guitarra. E é ótimo, assim, fica o mesmo som que passar por dentro dessa placa. Muito bom. Então vocês podem comprar esse cabo aí avulso e gravar guitarra com uma qualidade legal, assim. Tá, e agora eu vou falar um pouco de softwares. Eu vou sentar aqui e vou começar a tocar um som para vocês. E daí, se eu começar, tipo, ficar quieto aqui e só fazer barulho, vocês podem fazer as perguntas também. Então, começar falando, deixa eu ver se eu tenho aqui. Tem uma palheta no meu bolso. Eu vou falar primeiro do Audacity, que ele é um software, tipo, se vocês usarem só um software depois dessa palestra, tipo, aprendam a usar ele. Eu acho que muita gente conhece, tanto no Windows, assim, ele é um software muito bom também. Porque eu vou mostrar ele para vocês. Eu não quis botar muitas fotos porque eu vou mostrar. Ele está aqui. Ele tem essa interface, ela não é a interface mais bonita de todas, mas tu aperta o botão de gravar e aqui ele deve estar gravando da... ops, ele está tocando. Aqui ele está gravando do que está entrando dessa entrada aqui, que no momento é nada. Mas vocês só apertam para gravar. Inclusive eu gravo várias coisas com o mesmo microfone do laptop, às vezes pego o violão, às vezes quer cantar alguma coisa. Só grava ali, tá pronto. Ele é super intuitivo, que os softwares de música profissionais geralmente não são. Tu dá delete, ele deletou aqui mesmo, tu dá Ctrl X, ele copiou, tu vem aqui pro meio, ele cola. Então para editar áudio, o pessoal usa muito para editar podcast, editar coisa assim. Se tu vier aqui, ele tem vários efeitos, tipo, ele pode botar eco, pode aumentar o volume e tal. No Linux, se vocês forem nos repositórios lá e procurarem plugins, a palavra plugin, áudio e tal, vocês vão procurando e vocês baixam vários plugins aqui, que é basicamente, tu escolhe a seção do áudio que tu quer aplicar algum efeito e ele aplica. Então, vocês veem que eu tenho um monte, né? Eu instalei basicamente todos os pacotes. E, então, assim, ó,
Software é ótimo. Aqui, como vocês podem ver, eu gravei 2 pistas. Essa aqui é uma guitarra que está tocando uma... E aqui eu, por exemplo, vou botar um efeito de eco. Não sei como é que vai ficar, mas... Então, assim, para uso simples e editar áudio e coisa assim, ele é muito bom. E também, assim, se tu é um compositor de música e tal, tem umas ideias, às vezes, ele é muito bom. Tu, tipo, abre o Audacity, aperta REC e fala uma coisa e tá gravado. Então, assim, ó, esse software é demais. E daí o Audacity, ele é um software que ele é meio assim, tipo, ele é para usuários, às vezes, até nem para o cara que tá querendo gravar música. Então ele funciona sem e com o jack. E o que é o jack? Esse cara aqui, ele é tipo uma mesa. Se vocês já viram aquelas mesas cheias de fio lá que o pessoal fica ligando o amplificador, liga a guitarra, liga o microfone, ele é tipo isso em software. Então, quando tu liga ele desenha caixinhas de entrada e caixinhas de saída, e tu pode pegar as entradas e ligar nas saídas. Então, tu vai deixar o microfone aqui? Tá. Mas vai demorar um pouquinho agora. Tá. Então, todos os aplicativos de áudio profissional no Linux usam esse jack, escrevem para o jack e leem do jack. Então, vocês vão ver que eu vou falar de um aplicativo lá para efeitos de guitarra. Depois eu vou falar do aplicativo que adiciona vários tipos de efeitos. Eu vou falar do aplicativo que sintetiza sons. Vou falar um que toca samples. Todos esses aplicativos que funcionam com o jack, tu pode, de repente, pegar. Eu estou tocando um som de piano, eu quero que passe por uma distorção de guitarra, tu pode fazer. Eu quero que o meu som da guitarra limpa, bote um delay que vem de outro software, tudo isso pode. É só ligar um cabo, um cabinho, vocês vão ver que é um fiozinho no outro. E outra coisa bem interessante também, que quando tu começa a querer tipo, que a gravação fique bem perfeitinha, assim, é que se tu tem um software, por exemplo, de bateria eletrônica, que eu também vou mostrar para vocês, e um software de gravação de áudio separados, tu pode dizer pro jack, ó, esses dois caras, eles têm que estar sincronizados. E daí se tu diz que o tempo da música é tal, os softwares vão estar sempre no mesmo tempo juntos, não tem como um estar desincronizado do outro. E é bem interessante, assim, quando... É bem útil. E daí aqui, na real, antes disso eu vou abrir o jack aqui. Eu vou ir abrindo coisa por coisa e daí elas vão ir ficando abertas. Essa aqui é uma interface... Ah tá, eu tô... Cadê o cara? Ah, meu computador não tá ligado na... Ah, pera aí. Podem, se alguém tiver uma pergunta, façam aí, porque aqui é tudo ao vivo. Ok. Esse padrão novo de tomadas, hein? Muito bom. Disse ninguém nunca. Esse é o jack, tá? Essa é uma interface para ele. Tem outras interfaces que, inclusive, eu depois de usar há algum tempo, ainda não explorei isso. Eu quero mexer em outras porque quando tu começa a usar muitos programas, começa a ficar bem desorganizado isso, como vocês vão ver. Tem algumas que são tipo, é um desenho, assim, é como se fosse uma mesa, um quadrado, né, 2D, e daí tem quadradinhos fisicamente ali localizados, pode mover eles, pode puxar fiozinhos de um para o outro. E não é nada super chique assim, mas dá pro gasto. E, por exemplo, tem duas entradas aqui, uma é o microfone e uma é a saída de som. Então eu posso fazer isso e tocar um som da guitarra e vamos ver se a guitarra está entrando aqui e eu vou ver se sai som.
para fins de tudo correr rápido, eu vou fazer um som mais tarde, então. E eu vou dar um exemplo aqui do próximo software, que ia ser legal se eu fizesse a guitarra funcionar, só que eu não quero perder muito tempo, eu vou fazer aqui, eventualmente. Que é esse cara, que é o Guitarix. Ele é um simulador de amplificadores. Então, vocês podem ver, já começou a ficar séria a coisa, né? Um monte de coisa. E isso é mais para demonstrar o jack, que vocês podem ver, ele botou umas caixinhas ali. E daí ele tem uma caixinha aqui, que é a caixa do amplificador, que ela tem uma saída e ela tem uma entrada, então ela está dos dois lados. E tu pode botar coisas na caixa do amplificador, como por exemplo o input aqui do sistema. E tu pode ouvir isso também. E daí, claro que eu queria fazer um som. Pode ser o cabo, cara. Eu não sei. Eu acho que é o cabo. Pior que é novinho. O meu hold chegou aqui. Agora seria uma boa hora para se vocês tiverem qualquer dúvida também ou qualquer pergunta. Isso vai se resolver, mas as perguntas têm que ser perguntadas. Input. Tá. Ops.
Ok, é isso aí, pessoal. Tem o som. Esse é o Guitarrix. E... será que vai rolar aquele microfone ali no amplificador? Já tá ali? Vamos tentar, então. Ele é bem legal. Tipo, eu não sou muito nerd de... na real, eu sou bem nerd de efeitos. Mas eu sou ruim, né? Então, eu sou aquele cara que gosta dos presets aqui. Então, tipo, esse preset é uma coisa muito linda. E daí tem esses aqui, mas... tem vários, tem... e daí tu pode criar os teus, né? Esse aqui eu criei, mas tipo... esse é tipo um som mais pra... esse aqui é um som pra ficar... com um eco louco e tal. Então ele tem muita coisa, tipo, se vocês explorarem ele, eu não vou, tipo, ficar falando dele, mas, tipo, por exemplo, essa aqui é o cabeçote do amplificador, aí mudando as coisas aqui, vocês vão fazer aquela distorção mais legal e tal. Aqui é a parte da simulação, ele simula fisicamente as válvulas do amplificador valvulado. Eu não sei se alguém fez algum teste, tipo, para dizer se é parecido ou tal, provavelmente os desenvolvedores sabem. Eu não sei se ele tem qualidade, tipo, tem softwares proprietários que são super caros que fazem isso também, assim. Mas ele tira uns sons legais, é bem legal, eu vou mostrar depois pra vocês um exemplo gravado com várias coisas dele. Outro... voltar pra minha palestra. Isso é um exemplo de como o Jack funciona. Outro software muito legal que eu não vou mostrar porque eu não quero perder muito tempo é o Hack, que ele é que nem o Guitarrix também, ele vai ter vários efeitos para guitarra e tal, mas ele é muito mais para daí fazer sons bem loucos com a guitarra, assim, tipo Tom Morello, Buckethead, esses caras aí, guitarristas, eles têm usam um monte de efeito, daí tem os delay louco, tem pitch shifter, um monte de coisa. Esse programa tem tudo, é bem legal. Ele tem uma cara parecida com o Guitarrix. E vocês podem usar os dois juntos, claro. Que nem com a guitarra hardware de verdade, tu liga vários pedais e tal. Esse GX Tuner é um que eu vou abrir agora, que é para afinar a guitarra. E o Tux Guitar, tem gente que não gosta. Esse é um outro que aparece aqui no Jack também. GX Tuner, aí tu pega o som da guitarra. Ele diz. Então, tipo, um software super simples, mas é super útil. É bom estar afinado, geralmente, quando tá tocando. Aí... bom. E o Tux Guitar... Quem mexe com guitarra e tal, ou até com música, já deve ter ouvido falar do Guitar Pro, que é um software muito famoso de escrever tablatura de guitarra. E Tux Guitar é um clone. Ele é um clone, tipo... a cara dele é o Guitar Pro 4, que é o que eu usava na época que eu comecei a usar também. O Guitar Pro hoje ele tem muita coisa já. Tem aquelas engines de som realista e tal. Mas para escrever música e para fazer coisas eu gosto muito do Tux Guitar. Infelizmente ele é um projeto que parece estar meio abandonado. A última atualização é de 2009. Se tiver alguém querendo trabalhar nele, ia ser muito legal, assim. De repente vai sair dessa sala aqui o programador que vai continuar. Esse é ele aqui. Se tu quiser não escrever notação de guitarra, tu pode escrever aqui em cima. Eu não escrevo porque guitarrista não sabe ler essas coisas. Mas tu pode escrever 10 minutos. Eu não esperava por isso. Tu pode escrever... deve ter tido algo a ver com esse tempo que eu perdi aí. Ó, tu pode escrever aqui várias pistas. Dá pra escrever bateria, muito legal. Fica a dica. Sintetizadores. Eu gosto bastante de sintetizadores.
eles basicamente são todos por software, então tu vai gerar sons legais com notas que podem vir de um tecladinho ou até do próprio computador ou até do Tux Guitar ou de algum programa que tu escreveu as notas. E eles são muito bons. Zinad SubFX é um daqueles softwares que eu digo assim que tipo cai na categoria inovador, porque ele é uma coisa muito estranha, ele tem uma cara muito estranha. Eu tô aqui com uma versão dele que tem tipo uns skins e tal. Ele é um pouco mais feio que isso. Mas ele faz muita coisa. Tipo, se tu quiser nerdear também aqui e editar os efeitos nessa Edit Instrument, tem 1000 coisas que tu pode fazer e tal. Deixa eu mostrar uma tela aqui. Tipo, tu pode, sabe? Tem coisa. E daí ele faz sons muito legais. Eu vou mostrar mais como tem pouco tempo no exemplo que está pronto, tem um pouco dele, então eu vou ver se funciona. Bristol é muito legal, que ele é tipo um emulador de vários sintetizadores famosos antigos. Então, e ele é open source também. Emuladores de sintetizadores antigos é uma coisa comum de tu encontrar no mundo da música também. Geralmente são programas meio caros. E o QSynth, ele é um programa legal que ele toca bancos de samples. Então, às vezes, se tu procurar na internet, o tipo de arquivo é SoundFont, o nome. Tu acha vários gratuitos na internet e eles têm, por exemplo, sons de piano. Às vezes não são muito bons, mas sons de violino, sons de videogame que eu tenho, por exemplo, que é super legal, assim. E esse programa é uma interfacezinha para tocar esses sons. E aqui, chegando um pouco mais pro fim, assim, tipo, juntando tudo que eu estava mostrando, esses programas, eles se chamam DAWs, o pessoal geralmente diz DAWs, Digital Audio Workstation. Eles são basicamente que nem o Audacity, assim, pensa, um programa que tem pistas e nessas pistas tu vai gravar o áudio, mas daí tu pode aplicar efeitos em tempo real no áudio. Então, no Audacity, quando tu aplica um efeito, tu modifica o áudio. Tu tem que dar Ctrl Z se tu quiser pegar o que estava antes. Esse aqui tu diz assim, eu quero que tenha um eco aqui nessa parte, eu quero que tenha uma distorção naquela outra parte, e se tu quiser, tipo, desabilitar o VSAN, dá para fazer tudo isso. A maioria deles também integram MIDI, que é essas notação de música, né, notas, e não é som gravado, então tu pode tipo tocar as músicas no tecladinho, que não vai dar tempo de eu demonstrar aqui, e trocar o som que elas estão fazendo e tal. Então eles são programas bem completos e, como eu disse, eles são difíceis de usar, eles têm muitas opções e eles são bons, assim, são para uso profissional mesmo. Eu estava usando o Key Tractor antes. E o Ardor 3, que é a nova versão, está muito legal. Ele não fazia MIDI e agora ele está fazendo o Ardor. E ele tem suporte a muitos plugins, ele está sendo desenvolvido bastante, o Keytractor também. Então, esses dois que eu botei o link aqui é porque eles são bons. E eu recomendo vocês darem uma olhada, ver se vocês quiserem usar. E plugins eu não vou falar, mas como eu disse, tem muitos, todos os programas funcionam com esses. Tu vai nos repositórios e tem muitos. Esse programa aqui é um programa chamado Carla, que é do pessoal do KX Studio, que isso aqui que me convenceu de que eles são um tipo único de programador no mundo. Eles fizeram basicamente um programa que integra todos os tipos de plugins que tu pode usar no Linux com os plugins que tu pode usar no Windows. Nem todos funcionam, mas tu pode pegar um VST que funciona no Windows e jogar aqui. E SoundFonts. Então, basicamente, ele pega tudo que tu quer para fazer um som, e daí tu pode jogar numa lista aqui, e daí ele cai no jack lá para ti, para rotear, por exemplo, quero fazer esse sonzinho de piano, botar um delay do outro, e quero que tenha um som de não sei o que. Então, ele é muito bom esse programa, assim, é difícil ter uma coisa tão usável e não tive nenhum problema com ele. E aqui é uma foto do Ardor, eu vou abrir ele, e vou mostrar esse projeto aqui. Esse é o Ardor. Então, vocês podem ver, ele já é bem mais cheio de coisa. Aquela pista ali que tem uns verdinhos é o que a gente chama de pista MIDI, as notas mesmo estão expressas ali. E aquela pista de baixo é uma onda sonora, é uma pista que eu gravei uma guitarra. E isso aqui é a parte feia de tudo, que na real o Linux ele tem muito de um approach de tipo, cada programa faz uma coisa e eles não estão todos dentro de um programa gigante. Então o jeito que eu gosto de usar no Ardor, que é meio complicado, mas é interessante, é tipo ter uma pista com cada coisa, as gravações não estão com nenhum efeito, é a gravação limpa,
e daí eu faço as pistas tocarem sons em outros programas que fazem o som melhor. Então a minha guitarra que está limpa, ela passa pelo Guitarix, ela passa pelo Hack, as notas vão para os sintetizadores, a bateria eletrônica está tocando num outro programa ali que eu nem falei. E daí tu toca a música com os programas abertos e ela funciona. E daí se tu quiser gravar ela, tu faz uma gravação dela tocando. Isso aqui são os links que vocês podem pegar depois. Esses tutoriais de música livre é um treco que eu tenho no meu blog, que tem tipo tutoriais mais detalhados de alguns desses programas que eu falei. Linux Musicians é o link que já estava lá, e esse link sobre computação e música é um treco que é basicamente um dump de links que eu tenho. Toda vez que eu pego um link que é interessante sobre esses assuntos, eu boto lá, é uma página com uns 200 links, vocês podem clicar aqui. E agora o que eu vou fazer? Eu vou ligar o demo e tentar fazer um sonzinho para vocês, senão eu vou ficar tocando guitarra e vocês podem fazer as perguntas, que deve ter uns 5 minutos. Tem alguma pergunta? Não esperem pelo demo porque tem 5 minutos, eu acho. Já 10 minutos a 10 minutos atrás, então. Ó, esse daqui é o que eu tô falando. Estão vendo isso aqui? Eu não tenho certeza. Ele se ligou sozinho, o que é uma coisa boa. Eu conectei quando eu estava gravando essa música. Eu gravei e daí conectei cada efeito em cada coisa assim, tá? Essa interface é, como vocês podem ver, totalmente indigerível assim quando tem mil programas juntos. Eu tenho uns 5, 6 aqui. Já o Carla, que é aquele programa que eu falei, e um outro programa que se chama Patch Age, eu acho. Eles são tipo é um desenho assim, é um desenho como se fosse um quadro. Cada caixinha é uma caixinha num espaço 2D. Passa, vai um pro outro. Eu acho que talvez dê para fazer uns desenhos que fiquem mais compreensíveis aí. Mas quem já gravou coisas também com vários equipamentos na vida real sabe que é uma boa simulação de como fica também isso aqui. Tá, vamos ver. Eu tenho que fazer o som sair. Quem tá no playback, todo mundo. Devia estar saindo um som, tá? Mas pode ser que... Tudo bem, tá sendo a música que eu gravei já antes. Mas vocês acreditam que isso funcionaria? Essa pista aqui que eu tô vendo. Na gravação já. Isso é esse software aqui. A guitarra tá passando por dentro do Guitarix. Isso é o Guitarix com o Hack.
tipo, coisas que... Tem alguém de mão levantada aí? Não sei quanto tempo eu tenho também, mas coisas interessantes para anotar do Ardor, já que a gente está aqui mesmo. Ele tem o tempo da música, ó, que o Audacity ele não tem o conceito de quantas batidas por minuto a tua música tá e tal. E nesse aqui é interessante que tem isso, porque vocês podem ver essas notas aqui, eu toquei elas no tecladinho, tá? E daí tu vê que elas estão caindo ali nas divisões, mais ou menos, porque o meu timing não é perfeito, né? Mas elas estão caindo nas divisões, então se eu quisesse cortar um pedaço, eu sei exatamente onde é que eu vou cortar para ficar no tempo da música. Se eu quero copiar e colar uma guitarra, se eu toquei ela no tempo, por exemplo, dá pra ver aqui, ó, isso aqui é o primeiro acorde, ó, ele corta certinho aqui nos 2 compassos, ele bota essas setinhas. Então esse programa já é bem profissional, é bem legal. Claro que assim, ó, é um aprendizado. Esse eu estou usando há bem pouco tempo, assim, porque ele é parecido com o Q-Tractor, eu troquei há um mês, comecei a usar assim. E o Q-Tractor eu já tinha pegado todas as manhas, porque é um processo de aprendizagem, ó, quantas opções e tal. Mas bom, eu acho que é isso. Se vocês não têm mais perguntas, foi muito bom ter vocês aqui. E espero que vocês tenham gostado.